Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com a Parashah Hashavua no programa Me'av Leben, dessa vez com a Parashah Vayetzer do Sefer Bereshit, e a gente então, portanto, vai estar falando sobre a quinta Aliyah. A Arielinha está aqui do meu lado lendo justamente a Torá, e a gente vai falar justamente sobre, existe uma pequena e essa quinta Aliyah, ela é muito interessante porque ela vai falar justamente sobre o acordo do patriarca Yaakov com o Lavan. Primeiramente, Yaakov começa falando que queria ir embora para a terra dele, e Lavan pede que ele fique porque viu que Deus tinha abençoado ele por causa do pai Yaakov. E aí o pai Yaakov disse: mas o que Perek Avot sempre diz, né? Se não for por mim, quem irá por mim? Se não for agora, quando irei? Então significa o seguinte, que todo Yehudim, todo judeu tem responsabilidade por si mesmo. A gente não pode ficar esperando sempre um milagre vindo da parte de Deus. Nós temos que fazer o nosso trabalho, a nossa própria a nossa parte para ganhar os nossos sustentos, né? Para estudar, para ter uma carreira, para ter casa, carro, para dar o melhor para a nossa família e para se sustentar. Então o pai Yaakov, nesse momento aqui, ele entra em negócios, em negociação comercial, de contrato de serviço com o Lavan. Só que olha que interessante, a maioria das pessoas tem uma imagem deturpada do judeu, né? Muitas vezes eu, no meu trabalho, vendendo alguma coisa, às vezes a gente dá um desconto aqui, às vezes a gente deixa de cobrar alguma coisa ali, para fazer de tzedakah, para agir da melhor maneira possível, e as pessoas dizem: ah, esse não é judeu, você não é judeu verdadeiro. Então, essa é uma imagem deturpada de que as pessoas têm, de que acham que todo judeu é rico, que todo judeu é mão de vaca, que todo judeu é ruim para negócios. Isso é uma mentira equivocada. É uma mentira e é um pensamento equivocado, porque nem todo judeu é rico, nem todo judeu é mão de vaca, né? Nem todo judeu é fissurado pelo dinheiro. Então existem judeus brancos, judeus negros, judeus marrons, judeus de olhos azuis, então Sefarade, Askenazi. Então as pessoas têm essa imagem deturpada dos judeus. E aqui prova mais uma vez como que isso realmente acontece ao longo da história. Yaakov, naquele momento, não age como as pessoas pensam, que o judeu pensa que é ganancioso, pensa no dinheiro, e ele acaba falando: não, eu não quero nada, você não vai me dar nada agora, nesse primeiro momento. Então o que eu vou querer, ele vai falar que ele vai querer as cabras pintadas, malhadas. Então aqui o pai Yaakov vem ensinar a gente que a gente deve ganhar dinheiro como consequência, não como causa. O que significa ganhar dinheiro como causa? Olha como a Torá, ela traz ensinamentos para o nosso dia a dia, seja em qualquer tempo. Quando você ganha dinheiro como causa, você acorda todo dia de manhã, chateado ou não, cansado ou não, você tem que trabalhar porque você precisa ganhar o bendito ou o maldito dinheiro. Depende de como você encara isso, né? Aí você tem que todo dia estar naquele mesmo horário trabalhando, droga, poxa vida, eu tenho que trabalhar porque no final do mês eu preciso do dinheiro para me sustentar. Isso é ganhar dinheiro como causa. Ganhar dinheiro como consequência, como o pai Yaakov nos ensina, você faz aquilo que você gosta, você faz sem maldade, você faz porque você quer trabalhar, você quer fazer o bem, e aí o dinheiro vem como consequência. Então Yaakov sabia que mesmo Lavan, não sendo uma boa pessoa, ele tinha amor por cuidar das ovelhas e trabalhar, e até porque ele era sogro dele, fazer sempre o bem. Aí prova mais uma vez, os nossos sábios vão mostrar, e a Torá vai mostrar que Lavan
na realidade não enganou em nenhum momento, não agiu de esperteza, aquele que engana, como as pessoas antissemitas dizem, Yaakov, aquele que engana. Não, ele não enganou. Na realidade aqui mostra a forma simples e honesta de que Yaakov ganhou o dinheiro dele. Ganhou. E na realidade isso vem nos ensinar o que? Vem nos ensinar justamente ganhar o dinheiro como consequência e não pensar de maneira ruim, astuta, né, para ganhar dinheiro. Não ganhe o dinheiro dessa maneira. A Torá nos ensina que nós devemos ganhar dinheiro como consequência. Faça o seu melhor, use o seu melhor, a sua melhor energia, então você irá receber isso em troca. Sim, ele fala que Deus acabou abençoando Lavan por causa dele. Ele fala, mas quando vou prover minha própria, né, a minha própria casa também, então é aquilo que eu falei sobre a Perkei-Avot, né, se eu não for por mim, quem irá? Se você não estudar por você, se você não fizer por você, quem vai fazer por você? Papai não vai poder fazer por você, mamãe não vai poder fazer por você, o professor, o marido, ninguém vai poder fazer por você. Você tem que fazer por você. No judaísmo, você tem que estudar, você tem que acender velas de Shabbat, você tem que colocar tefilim, você que tem que guardar kashrut, enfim, você tem que fazer por você. Mais um ponto interessante aqui nessa liá, ele fala sobre o versículo 33, que diz o seguinte: em algum momento no futuro, minha integridade testemunhará em meu favor no que se refere ao meu pagamento. Todo que não for pintado, nem malhado entre as cabras, nem marrom entre as ovelhas, estará em minha posse por roubo. Aqui mostra a integridade, a essência da integridade de todo Yehudim, de todo judeu. O que isso significa? Significa o seguinte, aquele velho sentimento de todo judeu, de toda alma judia que fala sobre o seguinte: a gente não quer ser pior do que ninguém e também não quer ser melhor do que ninguém. A gente quer apenas ser o que somos, ou seja, nem pior, nem melhor. A gente apenas quer ter o nosso lugar ao sol. Esse é um pensamento, a essência da alma judaica, como tem aquela música Ani Yehudi, né? Nem pior, nem melhor, apenas Yehudi. Então, isso daqui é uma da essência que é passada a cada um de nós, de pai para filho, como aconteceu com Abraham, Yitzhak e agora Yaakov, mostrando justamente que a gente não quer ser melhor do que ninguém, apenas ser o que somos, estar livre para servir, adorar o Hashem da melhor maneira possível, fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos, mas sim agradar ao Pai Celeste, porque a gente sabe que fazendo isso, Torah Emet, Hashem Emet, Torah Emet, Moshe Emet, essa é a verdadeira vida, ok? Então aqui mostra que o pai Yaakov, ele é 8,80, então ele chega, ele sabe o equilíbrio, mas ele diz que se eu estiver sendo culpado, que eu seja culpado. Mas se eu não sou culpado, coloca então diante de mim aqui e vamos decidir isso. Ou seja, se ele for culpado, ele assume a responsabilidade dele. Agora, se ele não for culpado, ele vai lutar para mostrar o seu verdadeiro valor. Esse é mais um dos pontos da verdadeira essência judaica e a maneira correta que nós devemos seguir a nossa vida. Bem, e aqui a gente vai vendo ainda, a história prossegue, né? E no 36, no versículo 36, então ele separou de Yaakov por uma distância de 3 dias de viagem. Yaakov continuou a pastorear o restante dos rebanhos de Lavão. O que acontece? Às vezes, mesmo a gente agindo certo, procurando agir da melhor maneira possível, infelizmente, existem aquelas pessoas que ainda vão tentar nos trapacear, como aconteceu com Lavão, que mesmo Yaakov dizendo que a partir desse momento em diante não quero tirar nada do que tens agora, mas a partir do momento da procriação, esse sim será o meu pagamento. O Lavan foi lá e levou todas as cabras dele para longe, dificultando assim, portanto, mudando na realidade, dificultando a forma de Yaakov ganhar o seu sustento. Então diz um certo amigo rabino
sempre falava para mim e dizia que a gente nunca deve confiar em Goi. Nunca deve confiar em Goi e fazer trato com Goi, porque a gente vai acabar se decepcionando, porque uma oportunidade que se tem de tirar proveito, infelizmente, eles vão acabar tirando e a gente não pode fazer nada. Se for entre judeu e um outro judeu, a gente pode recorrer aos juízes, poderia recorrer ao Beit Din, e aí as coisas se resolveriam, né? Mas nesse caso aqui é difícil. Então a gente deve tomar muito cuidado quando for fazer sociedade. Não é recomendável fazer sociedade, mas quando for fazer negócios, e deixar tudo bem explicadinho no contrato, como o pai Yaakov fez. Bem, e aqui a gente vê o seguinte: já que as pessoas tentam prejudicar a gente, o que aconteceu? O pai Yaakov, então, portanto, agiu não foi só de esperteza, mas ele agiu de criatividade. Ele teve que ser criativo. E aí mais no versículo 37 ele diz que Yaakov tomou as varas frescas de álamo, e aí ele acabou descascando ali, formando umas listras e colocando ao redor, ali onde o rebanho vinha tomar a água, para que nascesse então pintados. O que aconteceu? Lavan tentou prejudicar ele para que não nascesse nada e ele tivesse prejuízo no ganho dele. Então Yaakov agiu de estratégia. E muitas vezes na vida judaica é assim. Existe aquele velho ditado que diz que aquele que não caça com cão, caça com gato. Então é dessa maneira, né? A gente tem que pegar e tem que se adequar com aquilo que a gente tem nas mãos e vamos. A mesma coisa aconteceu no deserto, quando o faraó em Mitzrayim, no Egito, acabou dizendo naquela passagem que ele não ia dar palha, não ia dar água, que a gente tinha que ir atrás e arrumar. O povo Yehudi sempre dá um jeito de vencer as dificuldades da vida e de tentar aí achar uma solução para sair da crise. Então a Yaakov agiu de estratégia, tinham levado todo o gado. Como é que ele iria então ter ali geneticamente algum sobrado para que ele tivesse a possibilidade de procriar mais ainda, para ter a remuneração dele, o salário dele? Ele teve que agir de estratégia, né? E isso não é enganar, isso é agir de estratégia. Então Lavan muitas vezes fazia o seguinte: quando as cabras eram para dar pintadas, ele tirava todas as pintadas do rebanho. O que é que acontecia? Achava que não ia dar lá, Hashem abençoava Yaakov, e ele então, portanto, só saíam as cabras pintadas. Aí Lavan dizia: não, mas agora não serão as pintadas, só serão as tuas, aquelas que serão malhadas. O que acontecia? Aí Lavan achava que não ia sendo malhada, só nasciam malhadas e Yaakov saía ganhando. E aí ele disse: não, agora serão a tua recompensa serão aquelas que tiverem um anel no tornozelos. E aí sucessivamente acontece que sempre que Lavan tentava trocar, aí Hashem, justo juiz, fazia o que? Recompensava Yaakov. E aí Lavan não tinha então, portanto, prosperidade naquilo que ele tentava enganar e mudar aí o salário de Yaakov. Só que aí a Torá fala sobre o seguinte: no versículo 43 lá em diante ele fala: e o homem assim prosperou extraordinariamente, né? Ele possuiu rebanhos prolíferos, né? E ele fala mais servos, camelos e jumentos. Então o que é que acontece? Cada vez que Lavan tentava prejudicar, mais Yaakov prosperava. E a mesma coisa que acontece na nossa história aí. O povo às vezes tenta embargar as rotas comerciais, alimentos a Israel, e o Estado de Israel sempre prospera, e ainda entregando para o mundo, contribuindo com o planeta, com tecnologia, enfim, com prêmios Nobel, né? E com vários prêmios Nobel e etc. Então sempre que o inimigo tenta abafar, tenta prejudicar o povo de Israel, a gente não deve se preocupar com isso, a gente deve apenas rezar, pedir a Hashem. E o que acontece? Ele faz a parte dele e disse que Yaakov, portanto, prosperou extraordinariamente. Yaakov prosperou. Bem, isso me lembrou de uma história
quando eu era mais novo, eu tinha 22, 18 anos, eu ainda estava estudando jornalismo, publicidade e propaganda. Me lembro que quando eu morava em Manaus eu fazia alguns programas jornalísticos, alguns programas lá de TV, mas isso não só no programa, sempre. Eu me lembro que muitas vezes eu acabava pegando um programa que não tinha tanta audiência, um programa ou um trabalho que não tinha tanto sucesso assim, eu ia lá, produzia, fazia tudo direitinho, daqui a pouco o programa me estourava e eu acabava saindo e entregava para outro e o outro continuava, né? Então, aonde eu quero chegar? Que muitas vezes, isso não só na TV, mas às vezes no trabalho, eu me lembro que eu inaugurei franquias, eu fazia palestras, ajeitava tudo direitinho e daqui a pouco eu saía dali e tinha que ir embora e deixar para outro. Por quê? Porque isso às vezes acontece na história do judeu, acontece na história do nosso povo. Muitas vezes a gente vai lá, prepara, ajeita e depois que o negócio está prosperando, vem o nosso inimigo e aí diz, não, é meu, e vai lá e toma. A mesma coisa aconteceu com o Yitzhak, em algumas parashiot passadas, que fala que Yitzhak foi lá e cavou os poços, né, do pai, e aí chegou o inimigo e disse, não, essa água é nossa. Yaakov e Yitzhak, tá bom, não brigava, ia lá, cavava outro, não, essa água também é nossa. Yitzhak não brigava, tá bom, deixava para eles, cavava outro poço, achava água, não, é nossa, tá bom, fica para você. Então, é isso que aconteceu. Até na terra de Israel existe algo que é interessante. A Torá fala sobre isso, o Tanakh fala sobre isso, as profecias, os profetas falam sobre isso, que qualquer outro povo que habitar a terra de Israel, a terra não produz. A terra seca, não tem chuva, a terra fica pobre, e aí só foi o povo de Israel pisar na terra, o deserto começou a florescer. Então é mais ou menos isso, né, que acontece. A história sempre se repete e se repete. Então isso também vem nos ensinar que a gente não deve brigar muito por isso, mesmo que os nossos inimigos, como fala aqui mais adiante no versículo, no capítulo 31, no versículo 1, que diz que então ouviu o que diziam os filhos de Lavã, e olha só, esses filhos de Lavã, segundo o Midrash, nossos sábios dizem que Lavã só tinha filhas mulheres, mas aí com a presença de Yaakov, o Eterno acabou até abençoando Lavã, que conseguiu gerar filhos homens. Quer dizer, Yaakov trouxe bênção para a família de Lavã, para a casa de Lavã, para a terra de Lavã, e esse ainda acabou gerando filhos, né? Só que acontece, depois esses próprios filhos depois vão ficar contra Yaakov, dizendo que Yaakov tomou tudo que pertencia ao nosso pai, a propriedade do nosso pai, ele acumulou toda esta riqueza. Quer dizer, Yaakov fez um contrato, fez um acordo comercial, e depois que a gente começa a ganhar dinheiro, as pessoas aí começam a colocar o olho. Eu me lembro do primeiro carro que eu comprei, né? Isso pode estar passando agora, faz tempo, mas enfim, uma das primeiras coisas que eu comprei, eu juntei dinheiro com muito esforço, com muita luta, e acabamos comprando, eu, a Leia, a Budnik, acabamos comprando nosso primeiro carrinho, e eu fiz alguns salgados para vender no trabalho, etc. E o que aconteceu? Daqui a pouco as pessoas começaram a falar, Baru tá ganhando muito dinheiro, olha, Baru agora tá ficando rico, entendeu? Porque comprou isso, comprou aquilo, sabe? Infelizmente as pessoas às vezes veem com esses olhos de Lavã, veem com esses olhos dos filhos de Lavã. Você trabalha honestamente com suor, e quando devagarinho você começa a ter sucesso, compra um carrinho, compra uma casa, ou começa a ter sucesso nos seus negócios, as pessoas vão começar a botar o olho e dizer que olha, você está ganhando, você está enganando, e etc. Aqui em Curitiba tem um amigo, um grande amigo, não vou citar o nome dele agora, que ele sempre conta uma piada, que ele diz o seguinte: quando você começa a prosperar em Curitiba, comprar um carro bom, começa a comprar uma casa boa, a primeira coisa que as pessoas dizem é: tá traficando, tá vendendo droga.
Então essa é uma piada que existe aqui, porque se você estiver prosperando, coisa boa você não está fazendo. Mas por que essa piada ela existe? É porque, infelizmente, dentro das pessoas, as pessoas às vezes acabam agindo dessa maneira. Elas acabam ganhando dinheiro ilicitamente. Fazendo o quê? Não sei, às vezes você vê aí os políticos como ganham o seu dinheiro, né? Então ficou isso às vezes marcado na sociedade, que se está prosperando é porque você não está ganhando dinheiro honestamente. Ilicitamente você deve estar ganhando alguma coisa por aí. Só que no caso da vida judaica é completamente diferente. Ganhamos dinheiro com muito suor, com muito trabalho, e aí sim, juntando dinheiro e dando às vezes um tchauzinho assim, né? Às vezes tem que apertar o cinto e aí a gente consegue ganhar alguma coisa na vida. Existe um ensinamento judaico que diz o seguinte, que o judeu, com o salário que ele tem, ele divide 3 vezes. A primeira porção desse salário dele, ele sobrevive, ele paga as contas dele, ele faz as compras dele, etc. O segundo, ele faz o que com o segundo? O segundo, ele investe em algo. O primeiro, né, ele paga as contas dele, vive com aquilo, comida, casa, etc. A segunda parte do salário dele, ele investe em outra coisa. E um terceiro, ele guarda para um eventual acontecimento, não sei, alguma coisa assim, ele sempre guarda. Então são dessas 3 formas. Então é dessa forma que a gente ganha dinheiro, é dessa forma que a gente deve viver e fazer. Por isso que eu sempre falo que a Torá, a Shenemet, a Torá Emet, Moshe Emet, na Torá você encontra todas as respostas da nossa vida contemporânea. Quer estar com dúvida, quer saber a resposta, vá até a Torá, porque a Torá tem a resposta. Agora, a partir do versículo 3, vai falar justamente sobre a partida de Yaakov. O que acontece? Então, é muito interessante depois que a gente também tem que saber o momento certo de dar o passo. Nós temos que saber o momento certo de partir, o momento certo de tomar a iniciativa, mas segundo a ordem de Hashem. A gente não pode fazer, tomar a atitude, mas com base na Torá, e esperar sempre a ordem divina. Como eu vou saber? A gente sabe. Em outro momento eu explico isso. Mas aqui Yaakov recebeu uma ordem direta de Deus que falou: Deus então disse a Yaakov: volta à terra de teus pais e ao lugar de teu nascimento, eu estarei contigo. Porque Deus disse que estará com ele. Deus não estava com ele lá em Lavã? Os nossos sábios dizem que é difícil às vezes. Deus, lógico, Hashem nos protege, o Eterno protege a gente, etc. Até agora na diáspora, né, nós vivemos sobre uma certa proteção do Eterno e como Ele tem nos protegido, mas o Eterno só estará realmente com a gente quando nós estivermos no lugar que Ele determinou para cada um de nós. Então o que acontece? Deus acaba mandando Yaakov voltar para a terra dele, e lá então ali sim eu darei continuidade ao meu projeto, aos planos da nação escolhida e etc. Bem, assim Yaakov então, portanto, mandou chamar Rachel e mandou chamar Leia, e ele teve que conversar com a família, significando que tanto esposas como filhos, a família tem que estar unida no mesmo pensamento. Não adianta o marido querer fazer uma coisa ou a esposa querer fazer uma coisa, e a esposa quer fazer uma coisa, o marido quer fazer outra, o marido quer fazer uma e a esposa quer fazer outra, ou os pais querem viver um determinado projeto, mas os filhos não. Tem que ter unidade, errado, tem que ser todos temos que ser um só. Como os nossos sábios dizem que o povo de Israel é um com o Eterno, tem que ter essa unidade, tá? E aí Yaakov vai relatar para elas, para suas mulheres e até para a família inteira, que disse que viu como os olhos do pai não estão mais olhando para ele como antigamente, né? E aqui ele fala, né? Aqui é bem interessante: vós sabeis que serviu o vosso pai com toda a minha força. E Yaakov é que briga e ele enfatiza o quanto ele foi honesto, o quanto ele foi verdadeiro em trabalhar, em servir com honestidade,
ao sogro, a Lavan, e ele fala: porém o vosso pai me enganou e mudou as condições de meu pagamento 100 vezes, mas Deus não deixou prejudicar-me. Então isso também traz o ensinamento que nós devemos nos preocupar, mesmo que as pessoas tentem fazer alguma coisa errada contra a gente 100 vezes, até 100 vezes, nós devemos estar tranquilos e sempre confiarmos em Hashem, porque Deus não deixou prejudicar. E Deus nunca vai deixar aquelas pessoas que são do mal prejudicar o seu povo, se você viver em integridade. Esse é o segredo de Yaakov. Yaakov vivia em integridade, ok? E se ele dizia, aí ele fala novamente aquilo que ele estava dizendo ainda agora, se ele dizia que teu pagamento será as pintadas, então todos os pintados nasciam. Se ele dizia que os pagamentos serão aqueles que têm um anel, todos. Então quer dizer, Deus conduziu sempre a vida de Yaakov. Dessa maneira Deus redimiu o rebanho de vosso pai e deu a mim. E aí ele vai falar um pouco mais sobre toda essa história, vai falar como foi que esse milagre aconteceu, que existiu também aí a figura do anjo que falou com ele no sonho, e mostrou que ele iria, na realidade, ter, como recompensa, o gado que cobre, que seriam malhados, pintados e etc. Tá? E finalizando, aí essa quinta aliá fala justamente sobre a resposta de Rachel e Leia, que fala que na realidade elas se consideravam até estrangeiras, escravas, porque elas foram vendidas, e no final elas acabam dizendo que tudo que existe ao pai pertence agora a Yaakov, e ele deveria fazer tudo o que Deus lhe diz. Então, gente, por aqui a gente fica com mais uma Parashá Hashavua no programa Me'av Leben, programa de pai para filho, um programa que tem como objetivo estar sempre falando sobre a Parashá Hashavua, sobre da semana, a Parashá da semana, estudando a Torá e trazendo uma mensagem da Torá, ajudando a vivermos o dia a dia nessa vida contemporânea. É um programa feito para você, para a Gabriela Dodani, para o Gabriel Kalev, para a Ariela Kassed e para todos os meus filhos que virão, netos, e que fique perpetuado aí na internet, e para nossa família, sempre lembrando que Hashem Emet, Torá Emet, Moshe Emet. A verdadeira vida está na Torá. Ela é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Amanhã a gente volta com mais uma aliá, sexta aliá, na Parashá Hashavua. Shalom Aleichem, Leitraot.